Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima. Esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Todo mundo que está aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Respondendo Comentários, nosso programa quinzenal, em que a gente interage com você, falando um pouquinho mais baixo, que são 7 horas da manhã, e essa é a única hora que eu consigo gravar com sossego, já que a obra aqui não para, amigos. Estão construindo um apartamento aqui em cima. Dando um recado importante, galera de São Paulo, região metropolitana, enfim, eu estarei no dia 10 de maio na Expo Braille. Expo Braille esse ano vai ser junto com a Mobility Center, vai ser no Transamérica, Centro de Convenções, lá em São Paulo. Eu estarei no dia 10 de maio, que é um sábado, estarei presencialmente. Vou trazer mais detalhes depois de como você pode se inscrever no evento, mas vocês podem procurar a Expo Braille. É um evento bem grande, né? Vai ter muita coisa de acessibilidade, que é bem legal, e a gente pode se conhecer lá, né? Quem é fora de São Paulo, a organização também indica hotéis com desconto, com transfer grátis para feira. Eu acho que é uma oportunidade bacana, e eu vou estar lá presencialmente no dia 10 de maio de 2025, um sábado véspera do Dia das Mães. Então vai ser muito legal encontrar vocês lá. Eu vou gravar outros vídeos com detalhes e tudo mais, mas já fica o convite, né, para todo mundo que está pensando o que vai fazer, tá querendo conhecer o História Cego, conhecer outras coisas do universo da cegueira. É uma boa dica, Expo Braille. Nosso vídeo quinzenal tá dando certo. Os dois vídeos tiveram mais de 400 visualizações, que é o patamar que eu botei. O Dicas de História Cego tá tendo um pouquinho menos, mas tá bom também. Sugiro vocês prestigiarem, deixarem lá também suas dicas, porque o objetivo do Dicas de História Cega é ser bem pontual. Falar de eventos com acessibilidade, canais, dicas de tecnologia, né? Não é algo rápido. Tanto que eu acho que o outro vídeo teve 3 minutos e pouco. Esse nosso Respondendo Comentários teve 40 minutos. Você que está aqui e quer participar, mas não sabe como, é muito fácil. Deixa um comentário nesse vídeo aqui que você está vendo. Daqui a 2 semanas eu vou ler os comentários todos e vou comentar o que você falou. Se alguém tiver respondido, eu também vou ler a resposta da pessoa. Então é um bate-papo que sem os comentários de vocês não tem sentido. Vai deixando seu like também, que é importante para o canal. Semana passada também batemos no recorde de likes, 68 likes, achei bacana. Obrigado. Vamos lá. Começando com o comentário. Cadê? Acessar atividade. Ih, será que eu fiz aqui? Ah, tá. Acho que eu devo ter clicado. Vamos lá. Então vamos. Cadê? Calma aí, gente. Eu acho que eu preciso... Saiu do vídeo. Poxa vida. É isso. Vou ter que enrolar aqui com vocês, porque eu tinha deixado tudo certinho, mas já saiu do vídeo. Ah, tá. Foi. Bia Lopes. Começando o comentário dela. Baixa visão, não querer usar bengala, deve ser complicado, mas acho que no meu caso foi pior, porque eu sou total e eu passei a minha infância toda sem querer usar bengala. Aí, quando eu fiz 12 anos, criei juízo e hoje em dia uso normal. E, inclusive, estou terminando o curso de orientação e mobilidade. Pô, Bia, você teve 5 respostas para o seu comentário. Vamos lá. Ver 5 respostas. Vamos lá. Deixa eu ver as respostas. Aí depois eu vou comentar. Cara, na verdade, assim, criança... Se adulto tem vergonha de bengala, né? Imagina criança, cara, que os coleguinhas podem zoar e tudo mais. A adolescência, a gente está na fase da afirmação. Infelizmente, bengala é vista como uma coisa feia. Não deveria, né? Como meio de locomoção. Mas vamos ver as respostas. O Caio. Oi, tudo bem? Será que você poderia explicar, por gentileza, como foi para você, como foi a sua experiência no curso de orientação à mobilidade? Porque eu estava fazendo aulas uma vez, mas eu parei. Como foi para você perder o medo? Você teve medo no início? Como que funciona o curso direitinho? Pois eu não me lembro muito bem. Só para eu ir lembrando e ter uma noção mesmo. Ah, foi uma boa pergunta do Caio. Não sei, vou ver aqui embaixo se a Bia respondeu. Se ela não respondeu, eu vou responder contando como é que foi a minha habilidade. Oi, Bia. Eu acho que criança até se entende não andar de bengala, porque você não anda solta sozinha por aí. Depois dos 12 anos, acho normal aprender. Então, acho que o que você fez é o mais comum. Não, eu também acho que com 12 anos não foi tarde, não. Quando eu comecei a ler seu comentário, eu achei que, tipo assim, você nunca tinha aceito a bengala ou tinha demorado. Não, acho que 12 anos foi bem bacana. Vamos ver então a resposta da Bia Lopes? Vamos ver se ela respondeu ao Caio, pra gente falar de... Caio Cruz.
Vou ser bem sincera com você. Foi e está sendo um pouco complicado, já que, como eu disse, eu comecei a usar a bengala um pouco tarde e ainda estou no processo de adaptação. E eu ainda estou terminando o curso. Eu ainda estou aprendendo a atravessar a rua e essas coisas. Vamos ver a Lucilene. Pô, viu como é legal esse programa? Eu era assim também, mas hoje em dia quero muito usar. Outro comentário da Lucilene Campos, falando para Bia Lopes, né? Eu quero muito aprender a atravessar a rua, andar sozinho e tudo mais, mas eu tenho muito medo de ficar sozinho. Mas vou ter que aprender. Então, gente, muito bom comentário da Bia. Acho que hoje esse vai ser um dos assuntos mais importantes, né? Cara, a grande dificuldade do cego não é usar bengala. Usar bengala é muito simples, cara. É você bater de um lado para o outro, é você fazer a varredura corretamente, tudo mais. Eu acho que o principal, e aí para mim, minha opinião, eu acho que o principal, inclusive, da aula de orientação à mobilidade é fazer a gente entender que existe um sistema que é seguro para a gente poder andar na rua. Porque o problema maior, galera, é o medo. Todo mundo tem medo, tá? Uns mais, outros menos. A coisa não é, eu tenho medo e você não tem. Acho que todo mundo tem medo. Cara, a gente não enxerga. O mundo é totalmente visual. As ruas são, às vezes, difíceis para quem enxerga trafegar. Então, o medo da gente é normal. Eu acho que a orientação à mobilidade serve para assim, olha, existe uma técnica segura para você vencer o medo. Mas, claro, existe o medo de bater, existe o medo de ficar perdido, existe o medo de como vai se virar. Esse medo é completamente normal. Eu tive ele, vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Todo mundo tem, tá? Quem falar que não tem é extraterrestre, porque óbvio que dá medo. Mas, com o tempo, você percebe que você se deixar levar por esse medo, você paga um preço muito grande, que é a falta de autonomia, a falta de independência. Esse é um preço enorme que a gente não deveria pagar de jeito nenhum, que isso impacta em muita coisa, tá? A mais clara e mais visível você só vai sair quando estiver acompanhado de outra pessoa. Beleza, tem gente que fala, tudo bem, eu vou com a minha mãe, eu vou com não sei o quê. Tá, mas aí você vai começar a marcar seus compromissos em função de outras pessoas. Aí como é que você vai fazer? Você vai namorar, você vai para o encontro e vai levar sua mãe junto? Você vai para o emprego, sua mãe vai ficar te esperando? Então, assim, você com o tempo ou vai ficar em casa o tempo todo, ou vai começar a sair dependendo o tempo todo de uma pessoa. E não vai dar certo, porque isso não é viável quando você pode evitar, né? Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer, óbvio que dá para fazer. Por exemplo, vocês vão falar, poxa, mas o tetraplégico, por exemplo, tem um acompanhante. Em geral, não é alguém da família, é alguém pago para isso, é uma pessoa que está de serviço ali, porque, de fato, a pessoa com tetraplegia, ela depende muito de uma pessoa e não só depende como a gente, que depende de atravessar a rua, que, entre aspas, qualquer um pode fazer, né? Uma pessoa com tetraplegia depende para coisas bem mais íntimas. Mas a gente não depende, então a gente pode se virar sem um acompanhante fixo, né? Eu acho fundamental. Eu acho que a gente ter um acompanhante atrapalha muito na nossa vida. Por exemplo, o meu exemplo, eu trabalho com palestras. Eu falei aqui que mês que vem eu vou para São Paulo. Se eu fosse depender alguém ir comigo para São Paulo, ficaria muito mais caro, né? E provavelmente a empresa que está me contratando não ia querer pagar, né? Passagem aérea, alimentação, hospedagem, tudo mais. E B, eu teria provavelmente que contratar alguém, porque ninguém da minha família pode, né? As pessoas têm seus afazeres e tudo mais. Então, a gente buscar independência, autonomia, é também questão de autonomia financeira, de autonomia em relacionamento. Cara, eu acho quase impossível um cego conseguir um relacionamento, por exemplo, estando com alguém pendurado a tiracolo. Então, Bia, Lucilene, Caio, o medo faz parte totalmente, tá? O medo é algo que nos protege, inclusive, de nos machucar. O problema é quando a gente dá asas muito grandes a esse medo. Vamos enfrentar o medo, porque vai fazer sentido você ter independência. Eu posso andar de bengala, mas eu escolhi ir ao shopping com a minha mãe, com a minha prima, tudo bem, beleza. Uma coisa é você escolher, outra coisa é você não poder fazer tais coisas. Então, eu acho que andar sozinho é fundamental para a independência da pessoa cega. Bia, você não aprendeu tarde não, cara. 12 anos? Nossa, tem muita gente, inclusive eu, que começou a andar de bengala mais tarde. Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso para a resposta não ficar muito longa. Mas muito bom o assunto que você trouxe. Marcelo Felício. Oi, Marcos.
Então, até que eu concordo um pouco com o que você falou, mas é como eu tinha falado, tem opiniões que carregamos para a vida toda, então é isso. E se for o Marcelo que falou sobre namorar com pessoas mais velhas, né, e que eu falei com ele que, beleza, ele não querer, respeitando quem queira, né, eu acho que não tem nada a ver, a diferença de idade, não, assim, acho de fato que não tem nada a ver, mas se ele acha que tem a ver, beleza, não tem problema nenhum. Marcelo, beleza, obrigado por participar aqui do canal e deixar seu comentário. Renata Matias, Marcos, adoro o seu canal, você é uma inspiração para mim, obrigado, Renata. Fico muito feliz mesmo que pessoas possam acompanhar e gostar do canal. Marcelo Felício, e você esqueceu de ler um comentário meu, então eu vou repetir. Teve uma vez que eu estava andando com a minha bengala e uma mulher ficou esticando o pescoço para me ver andando. Então depois eu perguntei o que você acha dessa situação malucas que acontecem. Eu também vi aquele vídeo que você tinha falado sobre as pessoas cegas que ficavam com raiva. Eu acho um absurdo as pessoas ficarem infantilizando pessoas com deficiência. Infelizmente isso acontece comigo e me dá muita raiva. Mas fazer o quê? É rir para não chorar. Perfeito, Marcelo. Olha, cara, pessoas olhando pra gente, eu não sei nem como você percebeu que a mulher ficou olhando, esticando o pescoço pra te olhar, cara. Isso acontece direto, cara. Vou te dizer que essa é uma das vantagens de não enxergar. Porque quem enxerga tem muito problema com as pessoas olhando, com as pessoas observando. Claro que a gente também tem, mas a gente não sabe exatamente quando as pessoas estão olhando, quando as pessoas estão observando. Né? Pode ser pior. A gente pode achar que as pessoas estão olhando quando ninguém está olhando. Mas, de fato, não é fácil lidar com esses olhares, com essas atitudes de pena, com essa infantilização. Não é, Marcelo, não é fácil. Mas aí você tem 3 escolhas, cara. Não são nem 2. A escolha, brigar com a pessoa, o que eu acho que é terrível, porque, pelo menos comigo no final do dia, eu que tô mal. Até nos comentários, quando tem uma discordância mais coisa, eu já fico mal de responder. Então, eu sou uma pessoa que não tem estômago para certas coisas. A segunda é você ficar em casa, não sair para evitar isso. E aí só você que está perdendo. E a terceira é o que você falou, é rir para não chorar. Eu acho que é essa que é a postura que nós devemos ter para a gente não deixar que a atitude de outras pessoas influencie em quem nós somos e no que a gente faz. Vamos ao comentário da Diana Jasmin. O problema das pessoas com baixa visão, eu creio que seja uma parte pela estética e outra por não aceitar a deficiência que tem, só porque enxerga um pouco, principalmente aquelas pessoas que têm retinose pigmentar ou outra deficiência visual que não altera a aparência do olho. Diana, concordo com você, mas eu acho que está tudo dentro da estética, cara. Quando a pessoa não quer se aceitar cega, claro, é porque ela não quer se aceitar cega, mas é também, e muito, pelo que os outros vão achar dela sendo cega, né? Principalmente se não tiver nenhuma diferença no visual dos olhos. Então, acho que está tudo bem misturado, Diana. Eu não vejo uma fronteira entre ser estética e não aceitar. Acho que não aceitar a deficiência está muito ligado à forma como as pessoas encaram a deficiência. Se a deficiência visual fosse uma coisa natural, ou mais aceita, ou menos julgada, acho que as pessoas iam ver de forma mais fácil. Mas eu achei muito pertinente o que você trouxe. Vou ver aqui as respostas. São 2 respostas. Aí a gente... S. Artes. Eu discordo. Eu tenho baixa visão. Você pode achar que não, mas tem como provar. Mas a questão de não usar bengala varia de pessoa para pessoa. Eu uso quando necessário em lugares que eu preciso, pois a praticidade é diferente de quando se usa bengala, pois a atenção é diferente de quando usa bengala, a gente tem que prestar atenção no tato dos pés para sentir o chão e a visão é meio que deixada de lado. Então, no meu caso é isso. E quando você anda sem a bengala, tem que prestar mais atenção. Aí acaba exercitando a vista. Então, essa arte, acho que na verdade você não discordou da Diana, não. Você concordou com ela. Ela está falando de pessoas que têm dificuldade de aceitar a bengala. Você não tem. Você usa a bengala quando é necessário e não usa quando não é necessário, né? Não é todo baixa visão que precisa de bengala que tem problema em aceitar a bengala. A Diana está falando justamente dos baixa visão que não aceitam a bengala. Vamos ver o que a Diana respondeu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que têm vergonha de dizer que tem deficiente por causa de não aparentar uma deficiência. Conheço vários casos assim.
Inclusive, tem uma moça aqui na minha cidade que é desse jeito. Ela tem 2 bengalas, mas não quer usar. Só anda com pessoas que enxergam. E até vai com lugar que tem pessoas com deficiência visual ou algum evento relacionado com a deficiência. Mas não vai com outro deficiente visual junto. Só com a família ou com algum amigo dela que enxerga. Eu também demorei um pouco a aceitar a deficiência que eu tenho por conta do diagnóstico tardio. Então, é isso, né, Dayana? Você não estava falando de todo mundo. Cara, um dos grandes problemas da internet, não estou falando do S-Art, ele foi educado e tudo mais, mas é que a gente vê um pedacinho da resposta da pessoa e a gente já vai com pedra na mão, como se a Dayana, né, tivesse falado de todas as pessoas com deficiência visual, com baixa visão, não foi isso, né, foi o que ela explicou, ela está falando de quem não aceita, que bom que o S-Art aceita, e outras pessoas, muitas pessoas aceitam, mas tem muitas pessoas que não aceitam, inclusive pessoas que deixam comentários aqui no canal, então é para elas esse comentário e tudo mais. Obrigado, gente, pela participação. Rodrigo Coelho, Rodrigo Coelho, que bom que você está por aqui, meu amigo. Marcos, respondendo a pergunta do início do vídeo, ou seja, de quem é a frase, tá aí o que você queria. Aí vai a resposta. A frase é do saudoso narrador esportivo ou seria futebolístico? Nunca vi ele narrar outro esporte. Januário de Oliveira. Isso mesmo, Rodrigo. A frase é dita quando o jogo começava. Ele ficou mais famoso no Rio, mas nos anos 90 a TV Bandeirantes transmitia jogos do Campeonato Carioca para todo o Brasil nas noites de segunda. Lembro de assistir vários jogos com narração dele aqui em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Rodrigo, obrigado. Você até respondeu a minha pergunta, cara. Eu não sabia que o Januário de Oliveira era conhecido fora do Rio. E de fato, cara, tinha uma época que segunda-feira tinha vários jogos. Eu lembro de um Vasco e Campo Grande, início de fato da década de 90, passavam vários jogos. Tinha um jogo de segunda-feira no Campeonato Carioca, que era segunda-feira à noite, passava na Band. Eu não sabia que passava para fora do Rio. Muito legal, Rodrigo. É isso mesmo. A frase que eu falei é do Januário de Oliveira. Marcos, não seria mais interessante manter o respondendo comentários e colocar o vídeo das dicas em outro dia da semana? Sei lá, repercutir comentários de 15 dias atrás? Me parece estranho, até mesmo sem sentido para quem já acompanha sempre o canal. Já não é tão simples relembrar o que rolou no vídeo anterior nos comentários vídeos. Para que telespectador ocasional, a confusão pode se tornar ainda maior, como diria com esses vídeos lendo comentários de 15 dias atrás. A galera vai ficar boiando no assunto. Rodrigo, você trouxe um ponto interessante. Calma aí, eu vou ler as respostas. Ah, você mesmo que se respondeu, Rodrigo Coelho? Vamos lá. Opa, fui escrever respondendo comentários e saiu respondo comentários. Ah, Rodrigo, eu nem tinha percebido, cara, não se preocupe. Sérgio Rechamar respondeu. Marcos, é de ideias fixas, não voltará atrás. Então, Rodrigo, cara, eu acho importante o que você trouxe. Eu acho essa coisa de comentários de 15 dias atrás, não sei, cara, podem deixar a opinião de vocês aí, quem concorda. Eu acho que não tem problema, acho que essas questões, elas não importam muito, são de 15 dias atrás. Eu acho que as questões estão aí, né? Tanto que eu sempre recomendo para vocês verem os vídeos antigos da playlist, está na playlist de um cego. Eu tenho que mudar o nome dessa playlist, né? Tem que botar respondendo comentários. Acho que um vídeo do ano passado dá no mesmo, são questões que sempre estão presentes, não são questões pontuais. Acho que se eu falasse de notícia, de futebol, aí eu acho que seria bem ruim comentários de 15 dias atrás, sim, mas são coisas que não mudam, né? O que eu estou falando agora, eu falei 15 dias atrás era a mesma coisa, mas acho que é um bom ponto, um ponto válido. Esses vídeos são desgastantes de fazer, porque eu tenho que montar uma estrutura. Por exemplo, estou gravando um vídeo de 7 horas da manhã, por causa de obra, então assim, imagina o perrengue que é para gravar um vídeo tão cedo. Ainda não tomei café e tudo mais e tal. Mas estamos abertos aí, Rodrigo. Pode ser uma ideia, pode ser quarta-feira o respondendo comentários, o dicas em outro dia da semana. Pode ser isso, deixe sua opinião. Para mim, não perde, cara. Tanto que os vídeos estão começando a ter um pouco mais de audiência. O que eu acho, Rodrigo, pensando aqui, é que tem um efeito contrário. As pessoas vão ver o vídeo e assistem mais o último vídeo e tem mais comentários para a gente responder. Eu acho que fica mais denso. O que estava acontecendo muito é que a gente estava lendo comentários mais ou menos das mesmas pessoas. Eu acho que as pessoas não conseguem acompanhar semanalmente. Pensando aqui, eu acho que é um pouco até o contrário do que você falou.
Eu acho que acompanhar semanalmente as pessoas não conseguem, 15 dias as pessoas conseguem mais. Por exemplo, eu tenho notado, por exemplo, nesse vídeo, até agora, né? A Bia Lopes, acho que nunca tinha comentado. A Renata Matias, acho que tinha comentado 1 ou 2 vezes. Marcelo Felício passou a comentar de uns tempos pra cá. Enfim, você mesmo, Rodrigo, não comentava há um tempão. Não sei, o que vocês acham, cara? Tô aberto a gente repensar isso, mas a princípio, pra mim, fica mais confortável de 15 em 15 dias. E eu acho que não perde, tanto que nós estamos tendo mais visualizações. Mas o que vocês acham? A gente adequa aí ao que vocês acharem. Caio Cruz. Caio Cruz também acho que nunca tinha comentado. Oi, Marcos, tudo bem? Então, preciso muito de um conselho seu e tomara que você lê meu comentário. Meu nome é Caio, tenho 18 anos e é o seguinte, estou passando por uma situação muito complicada em minha vida. Há alguns anos eu fiz aula de orientação mobilidade para andar de bengala, mas eu parei no meio do caminho. E hoje sinto que isso me faz falta porque eu sofro e vejo meus amigos saindo para todos os lugares. Eu não posso. Mas o ponto aqui é, direto eu toco nesse assunto com a minha mãe. E ela fala os motivos por não me deixar sair. Como posso identificar se isso é uma proteção dela ou uma super proteção para que eu possa conversar com ela e ver o que fazer? Como identificar uma super proteção ou proteção dos pais? Qual é a diferença? Grande abraço. Caio, vou ver a resposta aqui. E aquilo, cara, acho que o seu comentário é um comentário que eu vou acabar o vídeo e vou fazer um vídeo só sobre esse, cara. Porque eu acho que é um assunto que dá o... O Sérgio fala para pedir o Marcos para convencer a tua mãe através de uma conversa de cego para libertar-te. Tô à disposição, Caio. Cara, então, Caio, medo é algo muito comum, né? Tanto seu quanto dos seus pais. E o medo, cara, é uma coisa que a gente alimenta muito, tá? O medo, ele cresce quando a gente alimenta o medo. Você tem 18 anos. Se você até agora não começou a andar, é porque você tem medo. O seu medo alimenta o medo da sua mãe, que alimenta o seu medo, que alimenta o medo da sua mãe. E isso não vai mudar com o tempo. Não é que com 23 anos ela vai achar que é tempo de você andar sozinho. Não vai. Como é você... Claro que os pais protegem. Para você identificar que é superproteção é o seguinte, não sei se você tem irmãos nessa faixa etária, mas é só ver os seus amigos da sua faixa etária. O que eles fazem sozinhos e o que você não faz sozinho. E essa diferença é a superproteção por você ter uma deficiência visual. E, cara, você tem 18 anos, você acha que você tem que tirar o rumo da sua vida. Você precisa começar a fazer suas escolhas. Sua mãe não vai estar sempre para fazer as escolhas para você. E a obrigação dos pais deixar um legado de independência pra gente. Né? A gente não sabe até quando nossos pais vão estar aí, seja por morte, por doença, por qualquer outro motivo. Então os nossos pais precisam incentivar a gente a ser independente, porque não é nem justo eles acharem que vão cuidar da gente a vida toda, porque não vão. Então, Caio, sim, é superproteção, sim, é normal, e sim, você precisa dar o seu grito de independência, cara. Isso não vai partir da sua mãe. E acho que a melhor forma é você fazer a reabilitação, orientação e mobilidade, que eu acho que isso vai dar segurança. Às vezes o instrutor de orientação e mobilidade vai conversar com sua mãe e vai ajudar. E claro, igual o Sérgio falou, eu estou à disposição. Se quiser um de cego para cego com a sua mãe, me escreve para historiadecego@gmail.com ou deixa um comentário lá no Instagram que a gente entre em contato. Mas, Caio, fica ligado, cara, que eu vou fazer um vídeo do seu comentário, um dos vídeos de sábado, ele vai aparecer em algum momento aqui, porque eu acho muito pertinente essa questão que você falou da superproteção. Pietro Zangini, cara, nunca sei se eu pronuncio o seu nome corretamente. Não, a existência é muito complexa. Existem scripts de como viver a fim de otimizar nosso bem-estar. São formas estudadas pela ciência da psicologia, mas há uma subjetividade humana, uma individualidade que escapa a qualquer escrutínios humanos. E aí é onde ocorre a perda de capacidade para explicar em palavras aquilo que se sente. A cegueira não é o fim. Eu bem sei, desde a perda da visão, e isso já faz mais de 20 anos, muitas coisas aconteceram, boas e ruins. Já casei, trabalhei, estudei, assim como é comum em qualquer vida, independente de se ter uma deficiência ou não. Ri, chorei, sofri e vivi. Com isso, tem evidências de que a vida pode sim valer a pena e ter pontos positivos. Mas, mediante a subjetividade sobre as quais falei no início, percebo que a aceitação não é um conceito exato. Aceitar, para muitos, significa um momento de nossas vidas em que deixamos de sofrer por algo que não podemos mudar e que aprendemos a dar valor ao que perdemos em vez de valorar o que não podemos ter. Assim como existem conceitos estáticos de se amar,
mas tanto a aceitação quanto o amor podem ser vistos como um verbo contínuo de reinício, em que diariamente aprendemos a aceitar, aprendemos a amar. Neste sentido, o amar e aceitar como verbos torna um conceito fluido baseado no único. Aceitar, para mim, nunca foi um ponto de inflexão na minha vida. Todos os dias, sobretudo em meus dias mais nebulosos, aceitar é um esforço iniciado para entender que sim, mesmo sendo cego, ainda posso ser alguém e ter momentos felizes. Às vezes a impossibilidade de dirigir um carro que me proporcionaria maior independência, a dependência que eu tenho para certas coisas que de outra forma eu não teria, a inacessibilidade constante a aplicativos e tecnologias são coisas que vão correndo à vontade de ver de maneira lenta. São devido a essas lesões de momentos de ruptura, de perda de sentidos, quando o processo de aceitação, amor próprio ou verbos como peregrinação se reiniciam para trazer novamente a luz na existência. Não consigo encarar a minha vida de uma maneira estática. Até aqui eu fui revoltado e depois aceitei e não sofro mais a dor da incapacidade. Revoltado como um conceito de senso comum que é a revolta, acredito que nunca fui, mas às vezes precisamos construir a partir das cinzas, a partir de novo amanhã, para poder acreditar. Caramba, Pietro. Eu acho que eu não li da melhor forma o seu comentário, cara. Foi muito profundo, muito bem escrito e uma reflexão muito bacana, cara. E eu vou falar aqui o que eu acho, mas assim, como são várias coisas novas, a gente vai processando. Primeiro, que muito boa sua explicação. Eu acho que todos nós temos revoltas diárias, pequenas revoltas. Eu recentemente tive uma revolta grande quando eu troquei de celular e precisei usar o Face ID. Todo dia que o Face ID não encaixa direitinho, tem que botar o código. Me dá uma pequena revolta, como você falou, não é uma revolta no senso comum. Quando entro no aplicativo ele é inacessível. Quando o YouTube muda alguma coisa, eu demoro muito mais tempo que uma pessoa que enxerga para fazer uma coisa que teoricamente é simples. Quando muda uma coisinha na acessibilidade. Quando alguém muda alguma coisa de lugar e a coisa está na minha cara, mas eu não acho porque não está no lugar que eu deixei. São pequenas revoltas. Sim, nesse sentido eu concordo com você. Talvez para mim não haja grande revolta do sou cego porque eu estou acostumado. Mas tem sim as pequenas revoltas e eu acho que é um exercício constante mesmo, cara, de você se reiniciar. E eu acho que para ser cego tem que ter uma autoestima muito grande. Eu acho que esse seu comentário também é um que vale a pena uma reflexão maior num dos vídeos de sábado. Mas eu pensei aqui 2 pontos que eu acho importantes. Com relação à aceitação, à subjetividade do ser humano, fatalmente as pessoas são diferentes, mas eu acho que essa subjetividade ela está mais ligada ao tempo em que a pessoa demora para aceitar do que a aceitação em si. Eu acho que a aceitação, de modo geral, ela acaba vindo. Seja com 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses, 5 anos. Eu acho que ela acaba vindo de alguma forma. E outro ponto, cara, que eu gostaria que todos nós pensássemos, você trouxe aqui muitas coisas sobre ser cego, né, e pequenas revoltas, e eu não estou falando que você falou isso, mas a gente muitas vezes fala das nossas dificuldades como se o fato da gente enxergar tirasse todas as dificuldades. O fato da gente enxergar tira essas dificuldades. Mas várias pessoas que enxergam que não têm uma deficiência, elas vivem a se queixar de coisas, sejam por não ter dinheiro, sejam por não ter um visual A ou B, seja por ter a profissão A, B ou C, seja por trabalhar longe, seja pelos filhos não serem não sei o que. Então, não só nós que somos cegos precisamos reiniciar, né, a cada dia. Eu acho que esse ponto é muito bom que você tocou. Eu acho que todas as pessoas precisam, de alguma forma. E aí tem pessoas que fazem isso melhor ou pessoas que fazem isso pior. Você já deve ter escutado muita gente falar assim, nossa, eu aqui reclamo de tão pouca coisa e você, com um fardo tão pesado, você consegue levar em frente. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco... cada um acha que os seus problemas são os piores problemas do mundo, mesmo que eles não sejam. Então, a gente vê pessoas que são pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência reclamando bastante que, para ela, aqueles problemas que ela vive são os piores do mundo. E, às vezes, elas não têm essa resiliência que você falou, da gente reiniciar esse tipo, reiniciar todo dia e trazer a nossa vontade. Então, acho que isso não é uma coisa que acontece só com a gente que é cego. Acho que é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, acho que a aceitação maior da deficiência a gente acaba tendo. E esses problemas do dia a dia têm muito mais a ver com a nossa faceta de ser humano, com a nossa vontade e a nossa, como é que se fala?
a nossa guerrilha mesmo, por sermos pessoas mais independentes e por não encontrarmos certas dificuldades. Acho que isso está em todo mundo, cara. Se eu chegar aqui na vizinha aqui, no vizinho, que eu não conheço nada deles, que não tem deficiência, certamente eles vão me falar meia hora da dificuldade da vida deles e de como eles a cada dia precisam respirar fundo e seguir em frente. Você concorda comigo? Acho que eu vou fazer um vídeo, cara. Eu adorei seu comentário. Obrigado por tudo. Fiz um vídeo pra você, cara. Oi, Marcos. Sou o Ricardinho. Muito obrigado pelo seu conselho e por ter lido meu comentário. Eu já estou fazendo por onde? Comecei um curso de personal training, só não sei quando vou exercer essa profissão. E agora estou pensando em fazer outro curso de massagista, já que os cegos têm muita saída laboral por esse lado. E pode fazer um vídeo sobre a minha pergunta sim, eu adoraria. Só que, cara, é muito difícil manter a positividade e continuar com a cabeça em alto, já que temos muitas limitações. São muitas coisas que não podemos fazer e as pessoas também não ajudam muito. Eu sei que não temos que nos centrar no lado negativo das coisas e sim darmos valor aos pontos positivos, mas isso não tira o fator de que seja chata toda essa situação. Cara, concordo com você plenamente, cara. O objetivo aqui da gente não é dizer que não tem um... o Luffy One Piece respondeu, Luffy One Piece. Também estou a fazer. Ter trocado contigo uma ideia se tivesse no grupo do Marcos, mas já saí do grupo. Passo o meio de contato e trocamos uma ideia se quiseres. Cara, não dá para passar meio de contato por aqui. Se tentar passar o WhatsApp, o e-mail talvez dê. O WhatsApp eu acho que não dá, não. O YouTube bloqueia. Cara, hoje nós estamos respondendo comentários bem reflexivo, né? O meu objetivo aqui, cara, não é negar que existem muitas dificuldades, tá? Existem dias tristes e tudo mais, cada um tem mais, aí vai muito do que o Pietro falou, da aceitação e tudo mais, mas sim, cara, tem muita coisa que a gente não pode fazer, tem muita situação que a gente enfrenta por ser cego, muita injustiça, tem muito. A gente tem todo o direito de ficar bolado da vida por isso. E eu fico às vezes. O lance é a gente escolher se a gente quer trazer isso pra gente, porque ficar bolado da vida não vai resolver a cegueira, infelizmente, né? Só vai nos trazer mais um problema. Mas é claro, bate a tristeza, bate a raiva, são situações normais, como a gente está vendo aqui, tem muita gente que compartilha do mesmo. Pietro, que para mim, é um cara sensacional, que tem de programação a níveis estratosféricos, também tem seus dias, todo mundo tem seus dias, mas todo mundo que enxerga também, todo mundo que tem outra deficiência também tem seus dias. Acho que é muito próprio do ser humano. Ninguém vive numa felicidade eterna, num não questionamento eterno. E eu fiquei muito feliz, Ricardinho. Eu já fiz seu vídeo, acho que ele entrou no ar nesse sábado agora, ou no sábado passado, não sei. E eu fiquei muito feliz de ver que você progrediu muito, cara. Fico muito, muito feliz com isso. Parabéns, de verdade, meu amigo. Eu acho que importa demais o que você faz por você e que dê tudo certo. Cleide Ribeiro. Caramba, hoje o dia tá pesado aqui, né? Na infância, eu não tinha deficiência visual, mas tinha uma amiguinha cega. Era a melhor amiguinha de todas que eu tive. Cleide, talvez isso tenha... Hoje sinto muito a falta dela. Hoje sou baixa visão, glaucoma. Obrigado, Cleide, pelo comentário. É bacana o que você falou. Eu acho que deve ter te inspirado bastante a sua amiguinha. Que bom que você trouxe isso. E espero que um dia vocês se encontrem. Aí, às vezes, pela internet, você procura o nome dela e acham. Respondendo Marcelo Felício. Então, se a pessoa cega nunca descobrisse a idade da namoradinha ou namoradinho, mesmo se tivesse mais de 20 anos do que ela, estaria tudo certo. Mas como vais perguntando logo a idade dela, não cairás na paquera. Como que tu fazes... O que tu fazes com uma nova, também fazes com uma velha. Que diferenças faz? Pois tu não enxerga as pregas dela. Cara, o Sérgio tá vindo muito bem, cara. Até a última frase. Cara, de fato, que diferença faz? Tu não enxerga as pregas dela. Talvez seja brincadeira, cara, e é bacana. Mas assim, claro que o cego consegue tocar e saber que a pessoa é mais velha, assim, né? A gente dá pra sentir, né? Mas eu acho que se você gosta da pessoa, você tem atração. Isso não é um problema, tá? Agora, Marcelo, e você tocou, Sérgio, numa questão importante, cara. De fato, se ele não perguntar a idade, qual a diferença faz, né? Tem gente que a gente não sabe a idade exatamente. Eu acho que é uma escolha dele, mas é, de certa forma, um preconceito também contra pessoas mais velhas. Marcelo, vou te fazer uma provocação, cara. E aí não discutindo o seu gosto, tá? Só uma provocação mesmo.
Beleza, você falou que prefere não namorar com pessoas mais velhas, que têm convicções que não mudam. Tá, e se essa frase for dita para uma moça assim, ah não, eu não vou namorar uma pessoa cega, eu prefiro não namorar uma pessoa cega, tem convicções que não mudam. Isso seria preconceito? Deixei aqui essa provocação para você. Vamos a outro comentário do Sérgio Rochamar. Ah, ele botou uma lista de milhões de esportings que eu não vou ler, porque não sei se eu falei que é o único Sporting que existe. Não é o único Sporting, óbvio que não. Existe o Sporting em Kansas City, existe o Sporting na Índia, existe o Sporting, acho que em Maputo, Moçambique. Não vou ler todos não, Sérgio, que você botou. Até porque o vídeo já tá grande, mas te agradeço aqui a lista de esportes. Eu já li por fora e acho muito bacana. Gosto muito de futebol. Outro comentário com um monte de esporte. É só porque tá grande o vídeo, Sérgio, eu chamar. Agora diz-me lá, como é que eu adivinharia qual a camisola do esporte que tu trazias vestida no vídeo? Não sei, cara, você não adivinharia não. Por isso que eu falei. E hoje eu tô com outra blusa aqui. Cara, esqueci qual time que é. Eu acho que é Osasuna, mas não tenho certeza. Não, é Osasuna. Me perdi. Vamos ao comentário da Manuela Moraes. Obrigado a todo mundo que participa. Acho curioso a pessoa ter vergonha da bengala, algo que vai dar autonomia a ela. Se for para ter vergonha, não seria para ter vergonha de não ter autonomia? É um ponto, Manuela, eu concordo com você. Na forma como eu encaro a vida, seria de fato, eu teria vergonha. Imagina, vou num date com alguém, tem que levar o meu primo, é chato. E isso me daria muito mais vergonha do que chegar de bengala. Isso com certeza, eu acho que você tocou num ponto importante. Vocês concordam? Outro comentário da Manuela Moraes. Eu tenho que ficar enrolando aqui porque o celular fala um monte de coisa antes de ler o comentário, tá? Acho muito difícil uma pessoa querer namorar outra que vive grudado em um acompanhante. Já quem tá de boa andando com a bengala, interessante. Quem não anda de bengala só engana a si próprio. Quem enxerga e vê essa pessoa andando sem bengala consegue ver perfeitamente que há algo errado. Olha, eu concordo com você. Acho que faz parte. Quando a pessoa precisa de bengala e não usa bengala, ela anda sem bengala, dá pra ver que tem algo errado, né? A pessoa que enxerga. E eu só discordo de você numa coisa. Você falou que acha muito difícil uma pessoa se interessar por outra que tá sempre com acompanhante. Cara, eu acho quase impossível. Quase impossível. O quase aí é porque existe de tudo. Mas acho quase... Cara, como é que você vai namorar uma pessoa que tá sempre com alguém do lado? Não tem condição. Primeiro que vai ser difícil alguém ter isso, porque imagina, cara, você vai precisar de alguém para abrir mão da vida, né? Para poder, caraca, vai ser muito difícil. Eu acho muito, muito, muito difícil alguém topar esse tipo de relacionamento. Pode até se interessar, mas topar esse tipo de relacionamento eu acho muito, muito difícil. Lucilene Campos. Eu quero usar muito bengala para eu ter minha autonomia. Por enquanto não faço orientação mobilidade, mas quero muito fazer, porque por enquanto não tem vaga. Mas se Deus quiser, vou fazer. Como sou total, vou usar a bengala branca. Beleza, Lucilene, perfeito. Faça, use a bengala e seja autônoma. É isso que é mais importante. Sérgio Chamar. Oi, Marcos. Como é possível ouvir relatos de pessoas com deficiência visual que tende a esperar por uma vaga ou deslocar-se para distâncias longas para receber ensinamentos de orientação mobilidade? Marcos, tu tens o certificado de orientação mobilidade que o Wagner Maia passa para poderes ensinar a todos deficientes visuais que te pedem aqui no canal Histórias de Cego? Qual a entidade que atesta ser professor de orientação e mobilidade? Não sei, Sérgio. Não sei se tem uma entidade que atesta, eu não tenho certificado. E acho muito complicado ensinar orientação e mobilidade à distância, cara. O que eu posso fazer de orientação e mobilidade é fazer a pessoa ter a coragem. Eu não acho que é difícil andar de bengala. Eu acho que a aula de orientação e mobilidade, como eu falei no início, serve muito mais para te dar coragem do que para te ensinar a bengala em si. Eu posso estar enganado, assim, ou pode não ser tão verdadeira essa opinião. Claro que tem técnicas e tudo mais, mas eu acho que antes das técnicas, o que a pessoa cega precisa enfrentar é o medo de andar sozinho. E de fato, Sérgio, aqui no Brasil tem muita gente que não tem orientação e mobilidade na sua cidade, tem muita gente que não tem, que tem que andar longas distâncias, eu concordo. E para essas pessoas, cara, eu sugiro, vai no quintal de casa, vai na rua, bate a bengala e começa a tentar fazer. Porque se de fato a falta da aula de orientação e mobilidade é horrível, imagina, a pessoa não pode, na minha opinião, tá? Você vai
deixar sua independência porque não teve aula de orientação à mobilidade, né? É uma escolha sua, é mais difícil. Não estou falando que é fácil, mas é possível. Vocês acham que eu estou viajando, gente, quando eu falo que dá para aprender bengala sem aula de orientação à mobilidade? Não é o ideal, mas na ausência total de orientação à mobilidade, é melhor tentar de uma maneira segura e tudo mais do que ficar em casa a vida toda? O que vocês acham? Vocês acham que eu estou viajando e tudo mais? Não estou tirando a importância da orientação à mobilidade. Estou pensando num contexto em que as aulas não estão disponíveis. Obrigado, Sérgio, por trazer esse questionamento, cara. Para mim, tem mais necessidade de independência um cadeirante de uma cadeira de roda do que o cego de uma bengala. Não há comparação possível, concordo plenamente. O cadeirante precisa da cadeira em todos os momentos, o cego não precisa da bengala em todos os momentos. Né? Eu não ando de bengala dentro de casa, acredito que a grande maioria das pessoas cegas também não, e o cadeirante não tem como andar sem a cadeira de rodas. Obrigado, Sérgio. Silvana Gramostini, outra novata. A sociedade não sabe nem o que é baixa visão. Se o baixa visão usa bengala, a sociedade vê como falso cego. Se o falsa visão usa o celular, a sociedade taxa de falso cego. Outra coisa, a sociedade não sabe diferenciar cegueira de baixa visão. Existem 3 tipos de cores de bengala usadas por pessoas cores de deficiência que não é divulgado. A bengala branca, usada por pessoas cegas, bengala verde usada por pessoas com baixa visão e bengala vermelha usada por surdo-cegueira. Isso ninguém divulga. Outra coisa, pessoas com deficiência visual baixa visão sofrem muito preconceito com relação à aparência do olho. Nem todas as pessoas com deficiência visual baixa visão têm o olho inteiro branco. O conceito de pessoas com deficiência visual para a sociedade é o tradicional cego do olho todo branco. Desabafo aqui da Silvana. Eu tenho uns comentários, mas antes eu vou ler a resposta que deixaram. O Sérgio vai chamar. Eu tenho uma bengala amarela e branca, outra prateada, outra preta e ainda outra cor de rosa. Qual o seu significado para a deficiência visual? A Silvana respondeu. Bengala social é isso que significa essas cores, ou seja, nada. As 3 cores reconhecidas por lei já citadas é para identificar o grau de perda visual que o deficiente visual tem. É por isso que foi criada as 3 cores. Vamos lá. Silvana, eu tenho vários amigos de baixa visão e todos eles relatam essa dificuldade que você falou, que as pessoas não entendem o não enxergar, o enxergar pouco. Porque para as pessoas, claro que não é para todo mundo, mas para muita gente enxergar pouco, você põe óculos e está tudo resolvido. E não é assim. Se pudesse ser corrigido com óculos, não seria deficiência visual. Outra coisa é que as pessoas não entendem a flutuação da visão da pessoa com baixa visão. Né? As pessoas não entendem que um dia ela está enxergando de tal jeito, outro dia ela não está enxergando. E tem isso que você falou, do olho, da aparência e tudo mais. Eu concordo plenamente com você e as experiências das pessoas com baixa visão com as quais já conversei, e que são muitas, tem isso também. Com relação às cores das bengalas, de fato existe uma lei, mas eu vou te falar, Silvana, nem os cegos seguem, tá? Eu vi vários cegos, quando eu fiz um vídeo sobre isso, falando, eu quero usar minha bengala verde, eu sou Palmeiras, eu quero usar não sei qual cor. Eu acho que é difícil, até porque as pessoas que enxergam também não sabem, né? Não é que as pessoas que enxergam vão olhar e vão saber. Então, eu acho que é meio inócuo. Eu entendo o propósito da lei, entendo o propósito da divulgação, mas acho que no final das contas, se nem os cegos aceitam, nem as pessoas que enxergam sabem, então acaba sendo uma coisa meio inócua. Mas não sei se vocês concordam comigo. Obrigado, Silvana. Não estou invalidando o seu comentário, tá? Estou comentando sobre ele. Lucilene Campos. Marcos, a minha pergunta é, com quantos anos você começou a andar de bengala? Então, Lucilene, eu comecei tarde, cara. Eu estudava no Instituto Benjamin Constant, que é a escola de cegos, tive aula de orientação à mobilidade, mas demorei muito a usar, né? Eu comecei com 16, 17 anos, pouco, minha mãe me prendia bastante, acho que foi o caso do Caio Cruz, eu tive de enfrentar minha mãe, tive que mostrar que eu precisava da minha independência, cara, talvez eu não tivesse minha independência até hoje. Hoje, inclusive, eu moro numa cidade que não é a mesma cidade nem da minha mãe nem do meu pai, e não dependo deles para nada, sim, claro, afetivamente, como todo mundo, mas fora isso não. Mas isso é um processo que eu precisei começar em algum ponto, que a minha mãe, ela nunca ia deixar eu andar de bengala. Então comecei tarde e não foi fácil. Se eu tivesse começado mais cedo,
Pô, quem dera que eu tivesse começado igual a Bia Lopes, que falou que começou com 12 anos. Nossa, teria sido muito melhor. A pergunta da Helena Cristina Xavier foi na mesma linha. Olá, Marcos. Você foi uma criança insegura em relação à sua mobilidade? Teve insegurança em andar sozinho? Com quantos anos você começou a andar desacompanhado? Então, Helena, seu comentário foi 4 dias atrás, cara, o que mostra que faz sentido mesmo a gente trazer o vídeo para 15 dias, porque esse seu comentário não teria entrado. Então, eu fui uma criança muito insegura, minha mãe tinha muito medo de eu andar sozinho, isso me passava muito medo e, como eu falei, o medo vai se retroalimentando. A gente vai tornando o medo cada vez maior quando a gente dá asas ao medo. Se hoje a gente não sai de casa porque a gente tem medo, e não acontece exatamente nada, não é que a gente vai morrer, nada, né? A gente só vai ser privado de um monte de coisa, mas às vezes a gente não tem noção das coisas que a gente é privado. No dia seguinte, a gente vai falar assim, cara, não foi tão ruim assim ontem não andar sozinho. Hoje eu não preciso. E aí, cara, quando você vê, você criou um monstrão do medo. E esse monstrão do medo, cara, é muito difícil depois da gente andar contra. Então, eu sugiro muito que a gente vença esse medo. Eu tive esse medo, eu precisei muito vencer o medo. Eu acho que o medo, ele faz parte, mas ele precisa ser enfrentado. Cara, o vídeo deve estar gigantesco. Acho que para quem queria vídeos grandes, acho que esse vídeo é o grande. Obrigado demais pela audiência, por estarem aqui. Espero ter respondido a todo mundo. Obrigado a todo mundo que deixou comentário. Achei muito bacana, teve uma diversidade grande de comentários. Foram 49. Obrigado, gente. História de cego. Comentários como esse, você nunca viu nenhum. Tchau, tchau.